Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, para você que está vendo esse devocional agora nesse momento. Glória a Deus, eu creio que você deve estar aí dentro da sua casa, outra vez no carro. Estamos vivendo ainda momentos de quarentena, mas Deus está mandando sempre uma palavra, Deus está nos alimentando para que nós mantenhamos a nossa fé e o nosso espírito fortalecido para as coisas que hão de se cumprir ainda da parte de Deus. Glórias a Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, no livro de Êxodos, no capítulo 19. Glórias a Deus. Eu vou estar lendo o capítulo 19, a partir do seu primeiro versículo. Glórias a Deus, que diz assim: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, na qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha prosperidade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Glórias a Deus. Eu primeiro já quero mostrar aqui que Deus ele chama ao seu servo Moisés e ele diz assim: Assim falarás à casa de Jacó. E nós sabemos que Jacó, ele foi Jacó até certo tempo, até certo convívio seu com Deus, mas chegou um ponto onde ele foi marcado por Deus, onde Deus falou assim: agora o seu nome será Israel. Então eu creio que toda vez que Deus fala com a sua igreja, com o seu povo, e ele se referia a Jacó, ele estava querendo dizer assim: aqueles que ainda estavam com o pé atrás, aqueles que ainda pensavam como a criatura que eles eram, aqueles que ainda pensavam em si como as pessoas que eles eram antes do encontro com Deus. Glórias a Deus. É meu filho Samuel. Então, eu creio que todas as vezes que Deus fala com Israel, mas ele chama de Jacó, é porque ele está falando com um povo que ainda está meio indeciso, um povo que ainda está pensando talvez nas coisas que ficaram no passado e não estão vendo o que Deus está preparando para o futuro. E ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que lindo. Agora Deus ele já manda uma mensagem para Moisés levar para o povo. Ele já está falando aos filhos de Israel, quer dizer, ele está falando aqueles que são fruto da mudança, aqueles que já absorveram o que houve ali, as maravilhas que Deus fez. Eles entenderam que Deus os tirou do Egito, das coisas passadas, os fez passar por um deserto, onde foram aprovados, e ali eles estão com a certeza que a vida deles é dali em diante. Então ele já fala assim: falarás aos filhos de Israel. Quer dizer, aqueles que vão ouvir as palavras do Senhor são aqueles que já assumiram essa mudança, que já assumiram essa postura. Eu não sou mais o que eu era antes, eu não tenho mais parte com aquilo da qual eu era no começo. Antes de conhecer o Deus de Israel, antes de conhecer Jesus Cristo, nós tínhamos uma postura, nós tínhamos uma personalidade. Hoje a nossa personalidade mudou. Muitos talvez eram pessoas violentas, pessoas rudes. Hoje são pessoas misericordiosas, são pessoas calmas, são mansos de coração, porque já assumiu essa postura. Eu sou filho de Israel, eu sou nação santa. Deus ele está falando assim, ó: aqueles que me ouvir diligentemente
a minha voz? Você tem ouvido a voz do Senhor? Qual a direção que a gente precisa ouvir nesse momento, onde nós estamos vivendo alguns sinais, esse vírus que tem se espalhado, esse vírus que tem causado temor? Nós não sabemos como que vai estar a nossa economia daqui a um tempo, quando esse vírus for embora. Nós não sabemos o que mais será abalado pela mão do Senhor. Glórias a Deus. Mas Ele diz: aqueles que se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar a minha aliança. Deus está falando com você nesse momento. Ouça a voz do Senhor diligentemente. Diligentemente, com cuidado, minuciosamente. Escuta o que Deus está falando com você. Guarda a aliança que você tem com Jesus Cristo, a aliança que você tem com Deus. Você não está sozinho. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que tem que estar contigo. Não fica mais sozinho, não se isola mais sozinho, não tenta fazer as coisas sozinho. Sozinho a gente não consegue. Se a gente pensar sozinho, a gente está pensando como Jacó. Mas você não é Jacó, você é Israel. Você é filho de Israel, você é fruto do que Deus fez na sua vida. Você é nova criatura, você foi nascido novamente. Glórias a Deus. Deus, Ele diz assim: vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ele diz assim: toda a terra é minha, vós me sereis. Você vai ser reino e sacerdote do Deus vivo, o Deus Altíssimo. Glórias a Deus. E você é povo da nação santa. Você é integrante da nação santa. Você faz parte do exército santo de Jesus Cristo. O exército que vai morar no céu. O exército que vai estar lá quando Deus ajuntar os povos. Glória a Deus. Ele está dizendo para Moisés: são essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então você, filho de Israel, você nascido de novo, você que renasceu no amor de Cristo, você que renasceu e foi batizado com o Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo, você foi lavado, você foi remido pelo sangue do Cordeiro, você é nova criatura, você não é mais Jacó, você é Israel, Israel do Senhor. Deus está falando nesse momento. 2 detalhes: ouça diligentemente a voz do Senhor e guarda a aliança que você tem com Deus. Amém? Faça isso e você vai vencer essa quarentena e você vai vencer os problemas que vão vir a seguir. Você vai vencer toda a tribulação e eu tenho certeza que você vai ser levado aos céus, porque você ouviu a voz de Deus e guardou a sua aliança. Glória a Deus. E a aliança não se quebra. Se eu não romper a minha aliança, se eu não esquecer da minha aliança, Deus também não se esquece. Deus, Ele sabe. Você é Israel. Amém? Glória a Deus.